Mensagem número 60, Terra, Bênção Divina, baseada no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, onde está escrito o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Emmanuel comenta: não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontras a bênção divina envolvente e incessante nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respiraram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram roteiro. O Criador não nolo ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor de nossos erros. Não te faças assim causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem, enquanto eu estava lendo aqui, ela me chamou a atenção o fato de que essas colocações que Emmanuel faz, elas têm uma relação direta com um ponto que a gente tem sempre refletido aqui, que é a sabedoria do espelho, né? Ou seja, que a gente acaba vendo as coisas de acordo com o conteúdo interno que nós cultivamos em nossos corações, né? Porque o que acontece? Mesmo dentro do próprio movimento espírita, a gente às vezes ouve as pessoas falarem assim, planeta de expiação, de lágrimas, de sofrimento, né? Como de fato ele também é, né? A gente percebe que existe muito sofrimento e negar isso seria absurdo, né? Mas Emmanuel está nos chamando a atenção para que a gente não tenha apenas um olhar que veja só o lado negativo, né? Ele está chamando a atenção para que a gente veja que originalmente esse planeta que nós habitamos e que nesse momento ainda é um planeta de provas e expiação, ele tem todo uma série de manifestações que são manifestações divinas, né? Então ele fala, envolto pela luz do sol durante o dia, né? E pela beleza das estrelas durante a noite, né? E fora isso, ele ainda nos mostra que é justamente esse planeta, né? A matéria planetária que vai nos oferecer o refúgio do corpo, ou seja, a possibilidade de nós encarnarmos e termos uma vida preciosa que nos dê oportunidade de evoluir. Sem isso nós não teríamos como evoluir, nós precisamos da encarnação para evoluir, né? E quando encarnamos, temos, como diz Emmanuel aqui, temos o regaço materno, ou seja, uma mãe que vai cuidar de nós, né? Uma família que vai nos receber, né? Ele fala sobre o calor do berço, o conforto do lar, né? Então isso aí já é o que a gente tem de saída, né? Nasceu, né? Nós já estamos cercados por todas essas condições, né? Que vão nos permitir desenvolver um corpo, né? Desenvolver uma consciência terrena e, consequentemente, usufruir desse tempo que nós vamos ter aqui nessa vida material para crescer espiritualmente, né? E fora isso, ele ainda vai continuando, ele fala sobre o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento. Tudo isso nós vamos recebendo quando a gente se dá, como a gente costuma dizer, né? Se dá como é que a gente fala, né? Quando a gente toma consciência de nós mesmos, nós já estamos com tudo isso ali, tudo isso disponível, né? Estamos alfabetizados, já temos um conhecimento básico, né? Já fomos educados, né? Então isso é uma forma por isso que eu falei no começo
de que isso me lembra a questão da sabedoria do espelho, né? Porque a gente pode olhar para o mundo, né, como tentando ver assim, mas a minha família, eu tive muitos conflitos, eu tive isso, eu tive aquilo. Como podemos também olhar isso, né? Graças a todas essas condições que eu tive, é que eu pude, né, aprender a ler, a escrever, a ter acesso a livros, né? A ter acesso até, quando ele fala da oração, a uma religião, né? Que fortaleça a minha fé, que me apoie nos momentos difíceis, né? Então é tudo uma questão, né, de olhar, né? Como que eu vou olhar? E o título da mensagem, ele nos propõe exatamente o olhar positivo, porque ele fala terra, bênção divina, né? Então que a gente olhe para essa terra, né, esse planeta no qual nós estamos encarnados, como uma bênção, né? E sobretudo, isso é importante nos momentos de maior aflição, porque nos momentos de maior aflição, a nossa mente tende a escorregar, né, para a negatividade, para o pessimismo, para o desânimo, né? Então, essa é uma mensagem que busca, que nos fornece elementos para que a gente, mesmo nesses momentos de maior aflição, a gente tenha uma ferramenta, né, que nos permita ressintonizar a nossa mente com os planos mais elevados, né? Porque olhar para a Terra, olhar para todo esse ambiente que nos envolve com gratidão, né? Ou seja, como bênção divina, como diz o título, muda a nossa energia, né? E nos conecta com o que há de melhor no plano visível e invisível, né? A gente cria uma aura, a gente cria um ambiente interior que vai nos abrir, vamos dizer assim, para receber essas bênçãos. Porque a questão da bênção também, como outras mensagens que nós sorteamos aqui também dizem, não basta que nós sejamos abençoados, porque abençoados nós já somos, porque já estamos vivendo nesse ambiente que, como diz a própria mensagem, ele é divino, né? É preciso que a gente crie as condições de receber a bênção, né? É preciso que o nosso coração esteja suficientemente aberto para acolher essa bênção, né? E é isso que essa mensagem está nos chamando a atenção, ao nos conclamar, né, a pensar em todas essas coisas, né, em todos esses fatores que estão servindo de alicerce para a nossa caminhada no mundo, né? Ele cita inclusive outros, né? Ele fala sobre a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições, né? Por exemplo, a alegria do trabalho, né? Quantas pessoas às vezes sonham com o trabalho, conquistam o trabalho e depois passam a criticar o trabalho, a achar que aquilo é ruim, não aguento mais ir para lá, que coisa horrível, não sei o quê, e não conseguem olhar para o fato de que, como Emmanuel diz, isso é uma alegria por quê? Porque ela é a alegria de ter a possibilidade de você se sustentar, de você manter uma existência e poder atuar no mundo e crescer, inclusive espiritualmente, né? Porque se você não tiver o seu sustento, as coisas ficam difíceis, né? Você precisa ter uma casa, você precisa ter condições de se locomover, de cuidar da sua saúde, né? Então toda a mensagem ela nos conclama a essa visão positiva, né? E aqui quando Emmanuel diz assim, se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor de nossos erros. O que a gente poderia traduzir a dor de nossos erros? Ao momento em que a gente se deixa tomar pelo desespero, né? pela visão negativa, né? Por olhar as coisas de uma maneira pessimista, né? Então é isso que é a dor dos nossos erros, né? Ou seja, em resumo, o Emmanuel está nos chamando a atenção para isso, olhar para a vida como uma bênção ou como uma maldição depende com que olho nós estamos olhando. Estamos olhando com o olho da sabedoria ou com o olho da ignorância? Porque o olho da sabedoria, ele vê a interdependência, né? E gera humildade em nós. A gente se vê não como um ser que simplesmente, por nosso exclusivo mérito próprio, conseguimos chegar onde chegamos. Não é assim, né? A gente tem o amparo, né? Tem a ajuda de toda uma série de circunstâncias, muitas delas que a gente nem tem consciência, né? Os apoios que partem do plano invisível, por exemplo, a gente muitas vezes nem vê, né? Intuições às vezes que nos
protegem, né, de erros, assim, né? A gente acha que foi um pensamento nosso, às vezes foi uma intuição, um espírito amigo que falou alguma coisa, não vai por esse caminho, né, vamos por outro. E aquilo ali a gente nem sabia, às vezes poderia acontecer alguma coisa de ruim com a gente se a gente tivesse mantido a decisão inicial, né? Então, a gente poderia concluir essa reflexão exatamente com as palavras, né, que estão lá no Evangelho de João, né, quando ele diz que Deus amou tanto o mundo, né, que mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, em outras palavras, Jesus veio ao mundo para nos prover, né, de um exemplo que nos desse as ferramentas para que a gente pudesse sustentar esse olhar positivo e andar sempre feliz e animado na nossa caminhada terrestre, mesmo quando estivermos diante dos piores obstáculos, vamos dizer assim, que a gente Deus mandou Jesus ao mundo exatamente para isso, né? Para que a gente saiba transformar dificuldades em lições, né? Para que a gente saiba transformar obstáculos em aprendizado. Essa é a grande bênção que essa terra nos oferece.